Na versão em grego está Kyrios e Kyrios. Isso? Na versão hebraica está... E aí eu não dou conta, não. É com vocês. Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei. E Adonai. E aí ele continua aqui. Então seria: o Senhor, Deus disse ao meu Senhor, Jesus. Esse Senhor também pode ser Pai, certo? Em Mateus 23:9, a ninguém na terra chameis Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Uhum. Olha só. É só isso? Ele está querendo ver a questão dessa palavra, Kyrios. Kyrie eleison Christe eleison. Olha, realmente a gente vai encontrar essas palavras colocadas no Antigo Testamento e no Novo, de acordo com as traduções que a gente tem. Só que existe uma coisa muito importante. Os ocidentais não conseguirão entender o que é Yud Rei Vav Rei. Como? Porque eles querem uma palavra, eles querem traduzir como um nome, eles querem dizer que é um... eu quero saber qual é o som. Então, estão atrás do som. Se o som é Javé, se o som é Jeová, se o som é sei lá o quê. E atrás do som, os judeus não estão interessados em qual é o som que o Rei Vav Rei faz, porque os judeus entendem que eles são muito pequenos para entender o absoluto que é Deus. É como se nós vivêssemos numa era em que somos crianças pequenas, numa fase pré-silábica. Crianças na fase pré-silábica leem as letras uma atrás da outra. Então, em vez dela dizer boi, ela lê B-O-I. Ela não lê boi, ela lê B-O-I. Ela não consegue juntar. Assim também os judeus, quando dizem Yud Rei Vav Rei, eles estão se colocando na condição de crianças espirituais que não conseguem ainda compreender o sentido do absoluto. E não há nada de errado em sermos pequenos e não conseguirmos entender a plenitude das coisas. Afinal, somos seres ainda muito pequenos diante da magnitude do Senhor Celeste. Nós temos muitas reflexões sobre isso. Se alguém pegasse as 4 letras que formam Yud, Re, Vav, Re, e colocasse uma embaixo da outra, colocasse o Yud em cima, o Re no meio, que ele parece um C virado para baixo, o Vav, que é uma peça vertical, e o Re de novo, forma o formato do corpo humano, cabeça, braços, tronco e as 2 pernas. Yud Rei Vav Rei, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Os ocidentais andarão em círculo, tentando encontrar respostas que não conseguirão ser encontradas na tentativa de ler isso como uma palavra. Cada letra possui uma numeração específica. Cada numeração, quando somada, conduz a uma específica conexão com algumas outras palavras que são tidas pela Cabala como se fossem sinônimos por apresentarem a mesma numeração. Também, dentro da Cabala, as palavras construídas com as letras judaicas, elas têm muito da forma como elas têm, do formato da letra. Yud é a única letra do alfabeto judaico que não pisa no chão, porque todas as palavras que são divinas são todas iniciadas com Yud, Yerushalayim, Yeshua, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, são palavras que iniciam pelo divino, pela parte que está no topo, sem tocar a parte embaixo. Então, a gente vai discutir sobre o que é, o que deixa de ser, mas existem interpretações muito diferentes sobre esses aspectos que fazem com que a gente, na verdade, não se perca como a gente muitas vezes poderia se perder dentro do espiritismo.
Questão 14 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando Kardec indaga qual é a natureza íntima de Deus, os espíritos respondem assim. Dizem eles: não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis. Deixai por de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será muito mais útil do que quereres penetrar no que é impenetrável. Ali também, na pergunta que ele fez, ele fala sobre a questão de Deus, de Pai. E se a gente for tomar de maneira muito absoluta, muito rígida, todas essas coisas, vamos ter que admitir que a gente não pode chamar nem o nosso pai biológico de pai, porque a um só poderia chamar de pai, porque esse pai é Deus. Mas isso é um sentido metafórico, é no sentido absoluto, senão daqui a pouco a gente vai colocar que Jesus é antidoutrinário. Porque Jesus, na cruz, disse: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Se ele entrega meu espírito, ele era o quê, na verdade, então? Ele era o quê? Porque nós somos o espírito. Então, se eu for entrar muito no buraco do queijo para tentar tirar essas coisas, a gente acaba se perdendo. Da sabedoria judaica nos interessa as lições morais, não os detalhes muito mais ligados aos aspectos da letra, mas sim a sabedoria espiritual que se esconde por trás desses conteúdos. Só para terminar meu comentário, muitas pessoas, já que a gente está falando dessas ilações, vou colocar uma aqui, mas não estou dizendo que isso seja verdade, apenas para a gente pensar. Jesus sempre disse que o Pai o enviou, que o Pai foi que mandou, o Pai me mandou, eu sirvo ao meu Pai, ao meu Pai. Mas quem é o Pai? Seria o Pai o Criador? Ou será que o Pai é o Cristo do Cristo? Porque o Cristo tem um Cristo a quem ele segue, que é seu modelo e guia. E se o Pai for o Cristo do Cristo, porque foi quem o enviou e ele volta para o Pai, e não necessariamente a Ein Sof, o incriado, aquele que teria sido, evidentemente, o Criador de todas as coisas. Então, tem muitas perguntas que ainda ficarão sem resposta por muito tempo, porque, na verdade, a gente tem que ir buscando a sabedoria que nos liberta da letra, e não aquela que nos impulsiona na direção do texto e que nos desconecta do processo da transformação e da... Mauro, Carlos, concordo com tudo que o Elahá disse, trouxe com muita propriedade. Se você quiser uma resposta assim mais direta, Carlos Torres Pastorino, ele coloca a sua percepção, não exatamente sobre isso, mas ele traz a ideia que o Yud-Hei Vav-Hei, se você adicionar o Shem no meio, você escreve o nome de Jesus, que é Yoshua, e ele traz toda uma teoria usando a construção das letras em hebraico para dizer isso. Na pergunta 276 do livro O Consolador, quando Emmanuel é questionado, ele vai dizer que sob a ação direta do Cristo, os profetas eram inspirados. Ou seja, os espíritos que levavam a sua mensagem eram espíritos que estavam levando a mensagem em nome do Cristo. Então, existem dois conceitos importantes aqui. Um, de que Deus é a causa primária, o princípio inteligente. Deus é único. Esse é um só. Então, não confundamos, não venhamos a dar margem aqui para confundir Deus com Jesus, só dentro dessa pergunta. O que sempre existe a referência é de Deus como Criador. E com o que nós podemos encontrar referências, como você trouxe, em microcosmos para outros espíritos. Então, em microcosmos na minha vida, meu Pai, como disse o Elahá, de maneira um pouco maior, nós poderíamos encontrar outros, mas eu concordo com tudo que o Elahá disse,
e digo que essa é uma discussão que Carlos Torres Pastorino traz no Sabedoria do Evangelho, mas eu diria também que não é o principal ponto. Podemos construir ideias, discutir, criar condições para questionar, para construir entendimento, mas Yud Rei, Vav Rei é Deus, não é Jesus. Não é Jesus. Exato. Mas Jesus é o bom pastor e etc. Jesus, por hora, inspirava. É que a nossa compreensão ainda é diminuta, como disse o Elahá. Outra coisa. Existe uma palavra também que você trouxe, que é Adonai. Essa palavra Adonai ela é muito usada. Adonai é o Senhor. Adon, em hebraico, Adon, é qualquer senhor. Adon Álvaro, Adon Adriano, Adon é seu fulano, senhor fulano. E Adonai é somente um, que é o Senhor no sentido celeste. Só que os judeus eles não têm por hábito falar a palavra Adonai fora de um evento religioso. Exato. Fora do local religioso, usa-se a palavra Hashem, que significa o nome. Só se utiliza o Senhor nos ofícios religiosos, né? Dentro das sinagogas, você está fazendo uma reza, aí você lê Adonai. Pode estar escrito Yud Rei Vav Rei, aí você lê Adonai, você não lê Yud Rei Vav Rei, porque ninguém sabe ler o que é que tem ali. Então a gente fala, passa o olho por cima e lê Adonai. Se você estiver lendo em casa, aí você lê Hashem, você não diz nem Adonai. Então isso são cuidados que dentro do judaísmo existe. Mas esses são cuidados judaicos. A compreensão que a doutrina espírita tem, ela nos remete a uma leitura mais desconectada dessa preocupação que está muito ligada com o terceiro mandamento, não é? Não tomarás o santo nome do teu Deus em vão. E aí, exatamente por isso, tem toda essa preocupação. A doutrina espírita reinterpreta esse mandamento de tomar o nome de Deus em vão quando você usa do nome de Deus para enganar, trapacear, mentir, ter interesse pessoal, aí você tomou o nome de Deus em vão, e não quando eu pronunciei o nome de Deus, quando eu me apropriei disso para poder fazer alguma coisa em que eu tenho interesse pessoal, utilizando-se do nome de Deus, seja dentro ou fora do templo religioso. Então aí a gente fica com a questão de Deus propriamente e se desatrela das várias leituras que a gente encontra no Antigo Testamento, quando se fala sobre Adonai, Shaddai, Eloheinu, o Echad, o Elohim. Então, são várias denominações que se tenta dar para buscar os qualificativos do Senhor. São como se fossem os atributos dele, né? O protetor, o eterno, o único, o Ein Sof, o incriado, essas coisas. Ein Sof, o olho oculto, aquele que vê tudo, né? Mas que ninguém o vê. Aí você vê que na maçonaria tem aquele triângulo que tem um olho dentro, é a representação do Ein Sof. Ein Sof, oculto, o olho oculto. O olho que tudo vê, ninguém o vê. O onisciente. Bom, mas é isso. Acho que por aí a gente pode ter uma boa noção do que a gente pode esperar sobre essas questões relativas a termos, a terminologia apresentadas no texto bíblico, considerando sempre que muitos dos que fizeram a tradução desses textos não conheciam hebraico, não conheciam cabala, e aí vão trocando, vão substituindo palavras e vão, de certa maneira, mutilando o sentido original que essas palavras possuíam.